Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu me chamo Luan, do canal O Guia Maior. Ó, tô eu batendo palma de novo, ó. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre uma regra que a sociedade tem, que eu não sei quem que começou com isso, claro, lá atrás, que é uma coisa, uma crença que se colocam em nós, ou em grande parte da população, principalmente brasileira, mas eu acho que no mundo todo é assim, que é a lei do mais esforço. Para mim, é a lei mais ridícula, a crença mais ridícula que podem passar de geração para geração, de pessoa para pessoa. E isso se tornou, obviamente, automático. Vocês vão entender o que eu me refiro. Fui fazer uma entrevista há um tempo atrás, em que o erro já era em fazer entrevista, que eu não quero CLT, mas eu já estou nesse, enfim. Eu recebi um valor X, eu vou colocar aqui um exemplo de 2.000. Eu recebi um salário de 2.000 numa empresa. Eu fui para outra, decaiu o meu salário, certo? Vocês estão entendendo. Fui fazer entrevista, a vaga era de auxiliar de depósito, e você, se você é auxiliar de depósito, você sabe que tem muito esforço, você caminha muito, você soa, enfim, o pessoal da logística entende isso. Simplesmente o meu salário, que era de um tanto, caiu para tanto, simplesmente a menina do RH me ofereceu menos ainda. As regras do dinheiro, e uma das regras era isso. Você tem que entender que não é quanto mais esforço, é quanto mais valor você entrega. E isso me deixou perplexo, mas também não surpreendido, porque já faz meses, semanas que eu estou entendendo isso, que não é quanto mais tu se esforça, é quanto mais valor tu entrega. Que inclusive foi até o conteúdo de um vídeo que eu vi de uma menina, eu acho, esses dias, semanas atrás, ela falando exatamente isso. Você tem que entender isso. Não, minto, não é nem de uma menina, era de um canal dark por aí, pelo YouTube afora, refletindo então essa entrevista. Eu teria que fazer muito mais força, muito mais esforço, chegar em casa muito mais cansado, para ter um pagamento muito menor. Isso não faz sentido nenhum. E eu já há semanas que eu venho analisando isso, que isso é uma crença que foi colocada em mim também, querendo ou não por pai e mãe, de que tem que trabalhar, tem que 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. Isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Se você que está assistindo, você acredita nisso, um conselho, não acredite mais, tenta mudar isso. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples. Jogador de futebol ganhando 1, 2, 3, 4, 5 milhões por mês. E eu sou um fã do futebol, e eu nunca fui ligado a isso. Não pode estar ganhando tanto para jogar futebol. Não, eles têm o trabalho deles e têm o pagamento deles. Por que um jogador ganha 5, 10 milhões por mês? Porque eles entregam um valor. E quando eu digo valor, não se liguem muito a valor, a palavra financeiramente dinheiro, mas valor de pessoas, de movimento de mercado, de movimento até mundial. Por exemplo, um Cristiano Ronaldo, olha o que ele movimenta de valor, olha o que se move em volta dele, entendeu? Então assim, poxa, um jogador ganha tanto, e eu, por exemplo, fazendo uma entrevista para ganhar isso aqui. Mas por quê? Não é a culpa do jogador, não é culpa minha, é culpa de uma realidade que foi colocada, e as pessoas vão passando de geração para geração, forçando o goela abaixo de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente que se torna um adulto, achando que a lei do mais esforço vale. Quanto mais esforço tu faz, mais tu ganha? Não, nunca foi assim. E aí, já colando um outro exemplo daí de um vídeo de uma menina mesmo, que eu sou seguidor. Se eu achar que o canal dela, eu vou colocar aqui, ó, colocar bem aqui, ó, que ela fala exatamente isso. Que ela dá um exemplo de um rapaz que ele abre um buraco, ele passa 2, 3 dias abrindo um buraco na frente de uma casa, se esforça, um calor pegando, suando, esforço. E ele chega para a dona da casa e fala assim: ó, olha, eu cavei esse buraco gigantesco, me paga. E aí ela responde assim: tá, mas por que eu vou te pagar sendo que ninguém te pediu para abrir esse buraco? Ele: não, mas eu me esforcei. E ela falou assim: tá, mas o que isso muda? É exatamente isso que eu quero passar para vocês, que não é quanto mais esforço, é quanto mais valor. E eu, infelizmente, até meses atrás eu não entendia isso. Tanto que na outra cidade que eu morava, eu estava em 2, 3 empregos. Teve dias que eu não dormia, que eu de um emprego para o outro, e eu passava muitas dificuldades.
E eu não conseguia entender o porquê, porque eu estava fazendo, entre aspas, o certo, o que a sociedade diz que é o correto. Não, trabalhe, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, não durma, 5 empregos. E eu passava dificuldade e eu não entendia isso. E aí, depois dessa entrevista que eu usei no exemplo para vocês, eu consegui comprovar exatamente isso. De que há uma cultura de que é a lei do mais esforço. E isso não existe, não é assim. Nunca foi assim. É a lei do mais valor, é o quanto de valor você entrega. Então, por isso que se vê, por exemplo, um youtuber ganhando muito porque ele entrega um valor. Um jogador ganhando muito porque ele entrega um valor. Um cantor ou uma cantora ganhando muito porque eles entregam um valor. Não dá para entender essa regra, eu não consigo entender. Tanto que eu não consigo entender que eu nem estou mais praticando esse pensamento que eu realmente acho nada a ver, eu acho completamente sem nexo nenhum. Então, conselho para você que está aí, se inscreva e deixa o like aqui no vídeo. E segundo e principal, esquece isso do mais esforço. Não é quanto mais você se esforça. Não é quanto mais você gasta o muque do seu braço. Não. É quanto mais valor você entrega. A partir do momento que você entende isso, aí você começa a entender essa coisa da cocriação, do estar no presente, porque quanto mais no presente você está no presente, você consegue estar focado, inspirado e entregando valor para as pessoas. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui no YouTube. Estou tentando entregar o meu conhecimento, o meu valor para vocês, de uma maneira que eu entendi e eu explique para vocês. Então é isso. É um videozinho um pouco mais curto, mas que eu precisava muito fazer porque me veio esse insight agora. Não é quanto mais você esforça, é quanto mais você entrega valor. Se inscreve aí.